O reflexo no espelho do luxuoso banheiro feminino mostrava 2 mãos tremendo levemente. Marina respirou fundo, ajustou o crachá do salão de beleza onde trabalhava e tentou ignorar o fato de que estava prestes a fazer as unhas da mulher mais rica de São Paulo. 15 minutos antes, sua chefe havia praticamente implorado que ela substituísse a manicure habitual da socialite, que havia cancelado de última hora. Por favor, Marina. Você é a melhor que temos. Não podemos perder essa cliente. As palavras ainda ecoavam em sua mente quando a porta do banheiro se abriu e uma mulher elegante, beirando 50 anos, a examinou dos pés à cabeça. Você deve ser a substituta, disse em um tom que misturava desdém e resignação. Marina assentiu, seguindo-a até uma sala privativa do spa mais exclusivo da cidade, onde normalmente não tinha permissão para entrar. O que Marina não sabia, enquanto organizava seus esmaltes importados, economia de meses para montar seu kit profissional, era que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Não pela cliente difícil que tinha pela frente, mas pelo homem que, naquele exato momento, subia os degraus de mármore da mansão dos Mendes Rothschild, retornando de mais uma viagem de negócios. Tiago Mendes Rothschild não era apenas mais um herdeiro rico. Aos 38 anos, havia triplicado a fortuna da família com investimentos em tecnologia e uma visão aguçada para negócios que outros consideravam arriscados demais. O que ninguém sabia era que sua última aquisição, uma rede de spas de luxo, não tinha nada a ver com diversificação de portfólio. Era pessoal, embora ele ainda não soubesse exatamente por quê. Mas Clarinho, querida, esse tom está muito chamativo. A voz da senhora Mendes Rothschild cortou os pensamentos de Marina, que imediatamente começou a remover o esmalte vermelho que acabara de aplicar. Suas mãos não tremiam mais. Anos atendendo clientes exigentes em um dos bairros mais caros da cidade haviam lhe dado não apenas técnica, mas também paciência. A senhora tem razão, Marina respondeu com um sorriso profissional, enquanto alcançava um tom mais suave de rosa. Foi quando a porta da sala se abriu sem aviso. Mamãe, precisamos conversar sobre a... Tiago parou no meio da frase. Seu olhar encontrou primeiro as mãos de Marina, concentradas em seu trabalho. Depois subiu até seu rosto levemente corado pela surpresa da interrupção. Por um momento que pareceu esticar-se no tempo como fio de mel, ninguém na sala se moveu. Tiago, querido, que bom que voltou. Sua mãe quebrou o silêncio, aparentemente alheia à súbita tensão no ar. Conhece a nova? Ela fez uma pausa, como se procurasse a palavra certa. Profissional do spa? Marina sentiu o rosto esquentar ainda mais. Havia algo no olhar daquele homem que a desconcentrava completamente. Não era apenas sua beleza, e ele era, definitivamente, o homem mais bonito que já vira pessoalmente, mas algo em sua postura, na maneira como seus olhos pareciam ver através dela. Não conheço, ele respondeu, sua voz mais suave do que Marina esperava. Mas imagino que ela tenha um nome. Marina, ela se apresentou, agradecendo mentalmente por sua voz não ter falhado. Marina Santos. Marina, ele repetiu, como se saboreasse cada sílaba. Bem-vinda à nossa casa. Antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, o celular de Tiago tocou, quebrando o momento. Ele olhou para o aparelho com irritação mal disfarçada. Preciso atender, é Tóquio. Continuamos nossa conversa depois, mamãe. Quando a porta se fechou atrás dele, Marina percebeu que havia parado de respirar. A senhora Mendes Rothschild pigarreou, trazendo sua atenção de volta ao trabalho. O tom mais claro, querida, ela lembrou, mas sua voz tinha um quê diferente agora. Marina poderia jurar que havia um leve sorriso nos cantos de sua boca. O restante do serviço transcorreu em um silêncio pontuado apenas por comentários educados sobre o tempo e as últimas tendências em esmaltes. Mas a mente de Marina estava longe. Voltava repetidamente àquele olhar, aquela voz pronunciando seu nome. Ela não sabia, mas no escritório, 3 portas adiante, Tiago tinha dificuldades para se concentrar em sua videoconferência com investidores japoneses.
Sua mente continuava voltando à imagem daquelas mãos habilidosas, ao rosto que corava tão facilmente, aos olhos que pareciam guardar histórias que ele inexplicavelmente queria conhecer. Quando Marina terminou o serviço, guardou seus materiais com o cuidado de sempre. A senhora Mendes Rothschild examinou o resultado com aprovação silenciosa antes de se levantar. Você tem talento, disse, e Marina reconheceu o elogio pelo que era, uma permissão para voltar. No caminho de volta ao salão, Marina tentou convencer a si mesma de que estava imaginando coisas. Homens como Tiago Mendes Rothschild não se interessavam por manicures. Não importava quantas histórias românticas ela tivesse lido, a vida real não funcionava assim. O que ela não sabia era que naquele exato momento, Tiago estava pedindo à sua assistente todas as informações possíveis sobre a nova profissional do spa. O que ela também não sabia era que a pasta com seus dados pessoais, normalmente guardada no arquivo do salão, havia misteriosamente desaparecido na semana anterior, junto com registros de várias outras funcionárias. E o que ninguém sabia, nem mesmo Tiago, era que sua aparentemente inocente aquisição da rede de spas estava prestes a revelar um segredo guardado por décadas. Um segredo que conectava o destino de Marina ao da família Mendes Rothschild, de maneiras que ninguém poderia imaginar. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando sombras douradas através das janelas do spa, Marina terminava seu último atendimento do dia. Seu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Seus serviços são requisitados amanhã, às 10 horas, na mansão Mendes Rothschild. Carro será enviado. Marina encarou a tela por longos minutos, seu coração batendo descompassado. Em seu apartamento modesto na Zona Leste, sobre sua cômoda, estava uma antiga foto de sua mãe, já falecida, em frente a uma mansão muito parecida com a que havia visitado hoje. No verso da foto, uma única frase escrita à mão. Alguns segredos precisam esperar o momento certo. O momento sem que Marina soubesse havia chegado. A noite passou lentamente para ambos. Enquanto Marina sonhava com olhos misteriosos e mansões antigas, Tiago vasculhava antigos álbuns de família, parando repetidamente numa foto específica. Uma jovem empregada da casa, décadas atrás, com um sorriso familiar demais para ser coincidência. O destino havia entrelaçado seus caminhos muito antes daquele primeiro encontro, e as unhas perfeitamente esmaltadas da senhora Mendes Rothschild eram apenas o começo de uma história que mudaria todas as suas vidas para sempre. Em seu quarto na mansão, a matriarca dos Mendes Rothschild olhava pela janela, um sorriso enigmático em seus lábios, enquanto acariciava um antigo cordão de ouro escondido sob sua blusa de seda. Ela sempre soube que este dia chegaria. Era apenas uma questão de tempo. E tempo, para uma família com tantos segredos quanto fortuna, era algo que eles haviam aprendido a manipular com maestria. O carro preto deslizou silenciosamente pelos portões da mansão exatamente às 9h45 da manhã. Marina ajeitou seu uniforme pela 10ª vez, tentando ignorar o olhar curioso do motorista pelo retrovisor. A noite mal dormida deixara olheiras que nem a maquiagem cuidadosa conseguira disfarçar completamente. Passara horas olhando a antiga fotografia de sua mãe, buscando respostas em um sorriso congelado no tempo. Por aqui, senhorita Santos. A governanta surgiu assim que Marina desceu do carro, guiando-a não para a sala do spa onde estivera no dia anterior, mas para uma ala da mansão que claramente pertencia aos aposentos privados da família. Seu coração acelerou quando percebeu que estava sendo levada a um escritório luxuoso, onde Tiago Mendes Rothschild a aguardava. Ele estava de costas para a porta, observando algo pela janela que dava para os jardins. Quando se virou, Marina notou que ele também parecia não ter dormido bem. Bom dia, Marina. Sua voz tinha a mesma suavidade do dia anterior, mas havia algo mais, uma tensão subjacente que ela não conseguia decifrar. Bom dia, Sr. Mendes Rothschild, ela respondeu formalmente, resistindo ao impulso de cruzar os braços sobre o peito. O silêncio que se seguiu foi carregado de perguntas não feitas.
Por favor, me chame de Tiago, ele finalmente disse, indicando uma poltrona de couro. Sente-se, precisamos conversar sobre algo importante. Ele pausou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Sobre sua mãe, Helena Santos. O som do nome de sua mãe naquela sala, vindo daquele homem, fez Marina congelar no meio do movimento de sentar. Como você? Conhece o nome dela? Tiago completou, um sorriso triste brincando em seus lábios. A mesma forma que descobri que ela trabalhou nesta casa há 25 anos. A mesma forma que descobri que ela desapareceu misteriosamente poucos meses depois, levando você ainda bebê. Marina sentiu o sangue fugir de seu rosto. Sua mãe nunca falara sobre seu passado, sobre o pai de Marina, sobre nada que viesse antes de suas memórias mais antigas, em um pequeno apartamento na periferia. Agora, sentada naquela sala que exalava poder e privilégio, ela percebia que havia muito mais em sua história do que imaginava. Por que você está investigando minha mãe? Sua voz saiu mais firme do que esperava, surpreendendo a ambos. Tiago se moveu até sua mesa, abrindo uma gaveta e retirando uma fotografia antiga. Quando a estendeu para Marina, ela reconheceu imediatamente. Era idêntica à que guardava em casa, exceto que esta mostrava sua mãe não sozinha, mas ao lado de um jovem que ela reconheceu como sendo o pai de Tiago, já falecido. Por que ele respirou fundo? Acredito que nossos pais compartilhavam mais do que uma simples relação patrão-empregada. E por que nos últimos 6 meses, desde que encontrei esta foto escondida no escritório de meu pai, venho descobrindo uma série de transferências bancárias regulares para uma conta em nome de sua mãe, que continuaram até o dia de sua morte, há 3 anos. O mundo de Marina começou a girar. As palavras de Tiago pareciam vir de muito longe, enquanto sua mente processava as implicações do que estava ouvindo. Está sugerindo que... Não estou sugerindo nada ainda. Ele interrompeu gentilmente. Estou apenas tentando entender por que meu pai, um homem conhecido por sua frieza nos negócios, manteve em segredo por décadas um vínculo financeiro com sua mãe. Porque há documentos que sugerem que ele alterou seu testamento pouco antes de morrer, embora nenhuma modificação tenha sido encontrada. E por quê? Ele hesitou, seus olhos encontrando os dela. Desde que a vi ontem, não consigo parar de pensar em como você tem o mesmo sorriso dele. Marina se levantou abruptamente, suas pernas bambas. Isso é loucura. Você está dizendo? Está insinuando? Não, minha mãe teria me contado. Teria? Tiago perguntou suavemente. Você mesma disse que ela nunca falava sobre o passado. E existem mais coisas, Marina. Muito mais. Por isso comprei a rede de spas para ter acesso aos registros de funcionários, para tentar encontrar alguma pista. E então você aparece como se o destino estivesse rindo de todas as minhas precauções. Um som na porta os interrompeu. A senhora Mendes Rothschild estava parada ali, mais pálida que o normal. Vejo que começaram sem mim, ela disse, sua voz tremendo levemente. Mas há coisas que apenas eu posso contar. Coisas que seu pai, Tiago, me fez jurar que levaria para o túmulo. Mas agora, ela olhou para Marina com algo próximo de carinho. Agora talvez seja a hora da verdade. As próximas 2 horas transformaram tudo que Marina acreditava saber sobre sua vida. Cada palavra da senhora Mendes Rothschild revelava uma nova camada de uma história de amor proibido, segredos familiares e decisões impossíveis. Uma história que começava com uma jovem empregada e um herdeiro destinado a um casamento arranjado, e terminava com uma bebê levada no meio da noite, com promessas de proteção e contas bancárias secretas. Sua mãe era mais do que uma funcionária, a senhora Mendes Rothschild explicou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Ela era a única pessoa que meu marido verdadeiramente amou. E você, Marina? Você é a prova desse amor. Marina sentiu o mundo desaparecer sob seus pés. Sua visão escureceu nas bordas e antes que percebesse, estava sendo amparada por braços fortes. O toque de Tiago, seu meio-irmão, enviou uma onda de culpa por seu corpo ao perceber que o calor que sentia não era fraternal.
Não, ela sussurrou, se desvencilhando. Não pode ser verdade. Mas era verdade, e a pasta que a senhora Mendes Rothschild colocou em suas mãos continha todas as provas. Certidões, cartas, fotos, documentos bancários. A história de sua vida, reescrita em papel timbrado e assinaturas reconhecidas em cartório. Há mais uma coisa, Tiago disse, sua voz rouca. Os exames de DNA que mandei fazer com os fios de cabelo do seu pente no spa, eles voltaram esta manhã. Ele fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Não existe parentesco entre nós, Marina. Meu pai não era seu pai. O alívio que inundou Marina foi tão intenso que suas pernas fraquejaram novamente. A senhora Mendes Rothschild soltou um pequeno som de surpresa, mas em seus olhos havia mais compreensão do que choque. Então quem? Marina começou, mas foi interrompida por uma nova presença na sala. Antônio Vasconcelos, o advogado da família há mais de 30 anos, estava parado na porta, segurando uma pasta antiga. Acho, ele disse solenemente, que está na hora de revelar o verdadeiro testamento do Sr. Mendes Rothschild. Aquele que ele me fez guardar até que este momento chegasse. Porque ele sabia. Ele sempre soube que não era seu pai biológico, Marina. Mas a amou e a sua mãe, mesmo assim. O suficiente para protegê-las de um segredo ainda maior. Um segredo que envolve a verdadeira origem da fortuna dos Rothschild no Brasil. O sol da manhã já havia dado lugar à luz dourada da tarde, mas naquela sala o tempo parecia suspenso enquanto mais uma camada da verdade se preparava para ser revelada. E nos olhos de Tiago e Marina, o alívio de saberem que o que sentiam um pelo outro não era proibido, misturava-se com o medo do que mais estaria escondido naquela pasta envelhecida. O silêncio na sala era denso, enquanto Antônio Vasconcelos abria a pasta antiga com mãos levemente trêmulas. O advogado, que servira a família por 3 décadas, parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Marina notou que a senhora Mendes Rothschild havia se sentado, suas mãos apertando com força o cordão dourado que sempre carregava. Antes de ler este documento, Antônio começou, preciso contar uma história. Uma história que começa em 1945, quando um jovem imigrante português chegou ao Brasil com nada além de uma mala e um segredo. O verdadeiro Mendes Rothschild, a senhora Mendes Rothschild sussurrou, surpreendendo a todos. Quando os olhares se voltaram para ela, continuou. Meu marido me contou parte desta história em seu leito de morte. Mas disse que havia muito mais que ele próprio nunca soube completamente. Antônio assentiu gravemente. O homem que todos conheceram como Antônio Mendes Rothschild Sr., avô de Tiago, não era quem dizia ser. O verdadeiro herdeiro da fortuna Rothschild morreu durante a guerra, e este homem, ele assumiu sua identidade. Mas havia um motivo. Marina sentiu a mão de Tiago procurar a sua, e desta vez não se afastou. O toque era como uma âncora na realidade enquanto o mundo que conhecia desmoronava mais uma vez. Sua mãe, Marina, Antônio continuou, não era apenas uma empregada que se apaixonou pelo patrão. Ela era a neta do verdadeiro Mendes Rothschild. Sua avó, ainda grávida, foi enviada ao Brasil para sua proteção, enquanto o resto da família permaneceu na Europa. Quando o impostor chegou aqui e descobriu a existência desta criança, a mãe de Helena, ele fez o que considerou necessário para proteger não apenas a fortuna, mas um segredo ainda maior. O que isso significa? Tiago perguntou, sua voz tensa. Significa, Antônio respondeu, retirando um documento amarelado da pasta, que Marina é a verdadeira herdeira do Império Rothschild. O homem que conhecemos como seu avô, Tiago, era na verdade um guardião, designado pela própria família na Europa para proteger a linhagem verdadeira até que fosse seguro revelar a verdade. A senhora Mendes Rothschild soltou um soluço abafado. O cordão, ela disse, removendo-o do pescoço com mãos trêmulas. Seu pai me fez prometer que o entregaria no momento certo. Ela se aproximou de Marina, abrindo o pequeno medalhão dourado. Dentro havia uma chave minúscula e um papel dobrado. Coordenadas, Tiago murmurou, inclinando-se, e um código. Para um cofre, Antônio confirmou.
Um cofre que contém não apenas a verdade sobre a família Rothschild, mas documentos que podem mudar o cenário financeiro mundial. Documentos que muitos matariam para possuir. Como se suas palavras fossem uma invocação, o som de vidro estilhaçando cortou o ar. Um pequeno objeto metálico rolou pelo chão, liberando uma fumaça densa. A última coisa que Marina viu antes de sentir Tiago puxá-la para o chão foi um grupo de homens mascarados invadindo a sala. O caos se instalou. Gritos e sons de luta preencheram o ambiente enquanto a fumaça tornava impossível distinguir amigo de inimigo. Marina sentiu Tiago pressionando algo em sua mão, o cordão com a chave, antes de sussurrar urgentemente em seu ouvido. Cofre. Banco Central. Subsolo 3. Vá. Não sem você, ela protestou, mas ele já estava se levantando, colocando-se entre ela e os invasores. Proteja. A voz da senhora Mendes Rothschild soou através da fumaça, seguida pelo som de algo pesado caindo. Marina sentiu mãos firmes agarrando seus braços. Antônio. Por aqui, ele sussurrou, guiando-a para o que parecia ser uma passagem secreta atrás de uma estante. Seu pai, o verdadeiro, planejou tudo isso. Sabia que este dia chegaria. Enquanto corriam por túneis escuros que pareciam se estender infinitamente sob a mansão, Marina podia ouvir sons de luta ecoando acima. Seu coração doía ao pensar em Tiago, na senhora Mendes Rothschild, em todos que havia deixado para trás. Quem são eles? Ela perguntou, enquanto Antônio a guiava através do labirinto subterrâneo. A Ordem, ele respondeu sombriamente. Uma organização secreta que tem rastreado a verdadeira linhagem Rothschild por décadas. Sua mãe não morreu de causas naturais, Marina. Ela foi assassinada quando se recusou a revelar seu paradeiro. O mundo de Marina girou novamente, mas desta vez ela não tinha o luxo de desmaiar. O som de passos o seguindo através dos túneis era motivação suficiente para continuar correndo. E Tiago? Ela perguntou, seu coração apertado. Ele sabia de tudo isso? Não, Antônio respondeu enquanto subia uma escada estreita. Ele começou a investigar por conta própria depois de encontrar algumas pistas no escritório do pai. Sua busca por você foi genuína. Eles emergiram em uma rua movimentada do centro de São Paulo, a poucos quarteirões do Banco Central. O sol da tarde começava a se pôr, pintando os prédios de dourado. O mesmo tom dos olhos de Tiago quando ele a olhava. Agora você tem uma escolha, Antônio disse, entregando-lhe um envelope. Dentro deste envelope, há 2 passaportes e passagens para qualquer lugar do mundo. Você pode fugir, começar uma nova vida, deixar que outros carreguem este fardo. Ou eu posso lutar, Marina completou, tocando a chave em seu pescoço. Em sua mente, via o sorriso de sua mãe na antiga fotografia, os olhos gentis de Tiago, a força surpreendente da senhora Mendes Rothschild. Posso honrar o sacrifício de todos que morreram para me proteger. Um som de sirenes cortou o ar. Ao longe, fumaça negra subia da direção da mansão. Então, Antônio perguntou, seus olhos refletindo as últimas luzes do dia. Marina apertou a chave em sua mão, sentindo o peso de gerações de segredos e sacrifícios. Sua resposta, quando veio, carregava a força de todos que haviam lutado para que ela chegasse até ali. Vamos ao banco. O Banco Central parecia uma fortaleza dourada contra o céu noturno de São Paulo. Marina e Antônio passaram pela segurança usando credenciais que ele havia guardado por décadas, mais uma parte do elaborado plano do pai de Tiago. Como vamos encontrar Tiago? Marina sussurrou enquanto desciam ao 3º subsolo. Seu coração ainda doía ao lembrar-se dele enfrentando os invasores para protegê-la. Se ele estiver vivo, Antônio respondeu suavemente, ele nos encontrará. Ele conhece o plano de contingência. Se ele estiver vivo. As palavras ecoaram na mente de Marina enquanto eles navegavam por corredores estéreis, passando por portas de segurança cada vez mais robustas. O peso do cordão em seu pescoço parecia aumentar a cada passo. O cofre estava escondido atrás de uma parede falsa, tão bem camuflado que Marina teria passado direto se Antônio não tivesse parado abruptamente.
A chave do medalhão se encaixou perfeitamente na fechadura oculta, revelando uma porta de aço maciço. O código, Antônio lembrou. Marina retirou o papel dobrado do medalhão, suas mãos tremendo levemente. Quando digitou os números no painel eletrônico, um som suave de despressurização preencheu o ar. Dentro do cofre, uma única pasta repousava sobre uma mesa de metal. Mas antes que pudessem alcançá-la, uma voz familiar cortou o silêncio. Afaste-se dela, Antônio. Marina se virou para encontrar Tiago parado na entrada, seu terno elegante agora rasgado e manchado de sangue. Mas não foi sua aparência que fez seu coração gelar. Foi a arma em sua mão, apontada diretamente para Antônio. Tiago, o que? Ele é um deles. Marina, Tiago disse sem desviar os olhos do advogado. Sempre foi. A ordem não invadiu a mansão hoje. Eles foram convidados a entrar. Antônio sorriu, um sorriso frio que transformou completamente seu rosto gentil. 30 anos, ele disse. 30 anos esperando este momento. Sabe quantas vezes tive que impedir outros de encontrá-la antes da hora certa? Quantas pessoas tive que silenciar para manter o segredo até que você estivesse pronta? Minha mãe, Marina sussurrou, a realização a atingindo como um soco. Foi você. Foi necessário, Antônio respondeu sem emoção. Ela começou a fazer perguntas demais. Ameaçou contar tudo a você antes do tempo. Não podíamos permitir. Nós? Tiago perguntou, sua voz carregada de raiva contida. A ordem preserva o equilíbrio, Antônio explicou, como um professor paciente. Mantém os segredos que precisam permanecer secretos. Por séculos, temos sido os verdadeiros guardiões do poder financeiro mundial. O que está naquela pasta? Ele apontou para o cofre. Pode destruir este equilíbrio. A verdade, Marina disse, sobre minha família, sobre os Rothschild. A verdade? Antônio riu sem humor. A verdade é que não existe uma verdadeira linhagem Rothschild, Marina. Existe apenas poder, e aqueles dispostos a fazer o que for necessário para controlá-lo. Ele se moveu tão rapidamente que pegou Tiago de surpresa, sacando sua própria arma. O som de 2 tiros ecoou ensurdecedor no espaço confinado. Marina gritou, mas então percebeu que ninguém havia caído. As balas haviam atingido algo ou alguém atrás deles. Sempre tão previsível, Antônio. A voz da senhora Mendes Rothschild soou da entrada. Ela estava lá, muito viva e segurando uma arma que ainda fumegava, tendo acabado de salvar tanto seu filho quanto Marina. Como? Antônio perguntou, genuinamente surpreso pela primeira vez. Você realmente achou que meu marido confiaria apenas em você? Ela sorriu, aquele mesmo sorriso enigmático que Marina vira no primeiro dia. Eu também preservei segredos por décadas. A diferença é que os meus eram para proteger, não para controlar. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que Marina mal pôde processar. Antônio tentou atirar novamente, mas Tiago foi mais rápido. O som do tiro final ecoou nas paredes metálicas, e o homem que havia manipulado suas vidas por tanto tempo caiu, levando consigo décadas de segredos e mentiras. No silêncio que se seguiu, Marina finalmente abriu a pasta. Dentro, havia apenas uma folha de papel com algumas linhas manuscritas. Uma carta do pai de Tiago. Querida Marina, se você está lendo isto, então finalmente está pronta para a verdade. Não sobre fortunas ou linhagens. Essas são apenas histórias que homens poderosos contam para justificar seu poder. A verdadeira herança que deixo para você é a prova de que amor é mais forte que sangue. Sua mãe me confiou seu cuidado quando descobriu que estava sendo caçada. Eu não era seu pai biológico, mas escolhi amá-la como uma filha, assim como escolhi protegê-la, mesmo que de longe. A verdadeira fortuna Rothschild não está em cofres ou contas bancárias. Está nas escolhas que fazemos nas pessoas que escolhemos amar e proteger. O resto dos documentos que procuram estão seguros, dispersos em lugares que apenas você poderá encontrar, quando e se decidir que é hora. Mas essa é uma escolha que agora pertence a você. Com amor, Roberto Mendes Rothschild. Marina deixou as lágrimas fluírem livremente enquanto Tiago a abraçava. A senhora Mendes Rothschild se aproximou, tocando o rosto de Marina com carinho maternal.
Então, ela disse suavemente, o que você escolhe? Marina olhou para Tiago, para a mulher que havia se tornado uma verdadeira mãe para ela, para a carta que redefinia tudo o que pensava saber sobre família e amor. Escolho viver, ela respondeu. Não como uma Rothschild, não como uma herdeira, mas como Marina. Apenas Marina. Apenas Marina é mais que suficiente, Tiago sorriu, inclinando-se para beijá-la pela primeira vez. Enquanto deixavam o Banco Central, a cidade de São Paulo brilhava sob o céu noturno, cheia de promessas e possibilidades. A verdade sobre os Rothschild permaneceria um mistério. Talvez para sempre. Mas algumas verdades são mais importantes que outras. Como a verdade de que uma manicure e um milionário podem encontrar o amor em meio ao caos. Como a verdade de que família é mais que sangue. E como a verdade de que, às vezes, o maior tesouro não está trancado em um cofre, mas no coração das pessoas que escolhemos amar.